Boa noite, você que está nos assistindo nessa noite em sua casa ou no lugar onde você estiver cultuando conosco. Gostaria de te agradecer por nos permitir entrar em sua casa e entrar no seu celular ou no seu computador, e nós podemos juntos louvar ao Senhor. Meu convite nessa noite para que nós possamos preparar o nosso coração para esse tempo de louvor, tempo de ouvir a voz de Deus. Gostaria que você pudesse abrir o Salmo de número 93, Salmo de número 93, Salmo tão lindo, que declara que o Senhor reina. Salmo de número 93, como nós precisamos, irmãos e irmãs, que o Senhor venha reinar, e que o Senhor venha controlar. É muito mais do que aquela ideia, ou daquele discurso ideal, onde Deus é o rei. Nós precisamos de verdade que a oração do Pai Nosso seja concretizada nos nossos tempos, que a vontade de Deus seja feita, que o reinado de Deus seja instituído, que Deus esteja controlando o coração do ser humano, que Deus esteja controlando nossas ações, que Deus esteja controlando esse mundo tão conturbado e difícil, momento difícil que nós estamos vivendo. Salmo de número 93, a Bíblia fala assim: o Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme, não se abalará, o seu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade, águas se levantam, Senhor, as águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar, é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Que salmo lindo, que salmo precioso, quando o salmista ele nos leva a um momento de trevas, a um momento conturbado, que são, por exemplo, o bramir das águas, o levantar-se das águas. Eu não sei se você já teve essa experiência, de poder contemplar um mar bravo, aquelas ondas batendo contra a rocha, aquele movimento às vezes sem norte, onda para lá e onda para cá. É uma coisa assustadora. E a Bíblia diz que mais estrondoso, mais forte, mais poderoso do que todas essas águas impetuosas é o Senhor nas alturas. E o salmista ele termina dizendo: por isso, olha, descansem no poder do Senhor, descansem nesse Deus que é poderoso, porque os mandamentos do Senhor, ou seja, a palavra de Deus, as promessas do Senhor escritas aqui, elas continuam firmes e elas são fiéis, elas vão se cumprir. Eu sei que existem momentos na nossa vida que o mar está revolto, o mar as águas estão impetuosas, e esses momentos nos fazem às vezes duvidar do poder de Deus e duvidar da promessa que Deus fez para nós. Mas é nesse momento, irmão, minha irmã, que nós precisamos descansar, que Deus é um Deus poderoso e Ele está nas alturas, e os seus mandamentos e suas promessas, elas são firmes e elas são fiéis, elas se cumprirão. Descansando nisso, meu convite para você: vamos cultuar o Senhor, vamos louvar o Senhor juntos, vamos cultuar a Deus através de músicas, de cânticos, da oração. E Pai, nós estamos aqui, Deus, nessa noite, Senhor, para te agradecer, Senhor, te agradecer pelo mês que se passou, te agradecer, Senhor, por essa semana que se inicia, Senhor. Obrigado, Pai Santo, porque apesar do mar impetuoso, a tua mão, Deus, está conosco. O Senhor tem estado conosco a cada dia. Não permita, Deus, que o nosso coração venha, Deus, se perder, no sentido de parar de confiar no Senhor. Pelo contrário, que nesse momento, Deus, nós estejamos mais firmes, Deus, na tua palavra, que estejamos mais firmes, Deus Santo, aos teus mandamentos. Estejamos, Deus, mais confiados, Senhor, que as tuas promessas sobre nós não são em vão, Senhor, e a tua palavra é fiel, ela se cumprirá. Deus, que nós queremos nesse momento que o Senhor venha, Deus, ocupar o teu lugar nas nossas vidas, ocupa o trono, Deus, do nosso coração, e receba, Deus, os nossos louvores, receba a nossa adoração,
em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Há um doce Espírito aqui, que eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovarás os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós podemos já sentir a presença do Senhor no nosso meio. Eu te convido, você que está aí nos assistindo, junto conosco, cultuando ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor juntos. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos dizer: Senhor, nós queremos ver a tua glória, queremos ver o teu poder, esse poder que está acima de qualquer bramido de águas impetuosas. O Senhor está acima de todas as coisas. Louvemos ao Senhor e declaremos: queremos ver, Deus, o teu poder. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver a glória e o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. Nós podemos mais uma vez declarar isso, Senhor. Nós queremos ver a tua glória, queremos ver o teu poder sobre nós, Deus, nessa noite. Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Mais uma vez eu quero ver. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste E declara com a sua família: eu quero ver, Senhor. Eu quero ver a glória e o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver a glória e o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, vou louvando o teu nome, vou louvando o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia. É tão bom louvarmos ao Senhor, é tão bom exaltarmos ao Senhor, porque Deus, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus de maravilha, Ele é um Deus que opera no meio do seu povo, e nós acreditamos e cremos nisso, e descansamos nessa verdade. Nesse momento que nós teremos o privilégio de poder declarar: grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, muito digno de louvor, nós também teremos o privilégio de poder
cultuar e adorar ao nosso Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. A Bíblia nos ensina, Malaquias, o versículo 10 do capítulo 3, a Bíblia fala assim: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Que palavra maravilhosa! A palavra de Deus nos ensina que o dízimo, a oferta, fazem parte da adoração ao Senhor. Se bem que aqui o capítulo de Malaquias, o profeta, ele diz: tragam o templo, que era e ainda é a orientação, no nosso meio. O povo de Deus é orientado dessa maneira. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, que as nossas portas ainda não se abriram totalmente do nosso local onde nós nos reunimos, nós estamos vendo maneiras, porque a obra de Deus não para. Estamos vendo maneiras que você possa ter o privilégio de continuar tendo o privilégio de cultuar a Deus através do dízimo e da tua oferta. E a conta está passando aí embaixo. Você, nesse momento, durante a música, você pode estar cultuando, cantando em adoração, fazendo o teu depósito, fazendo a tua transferência bancária. Tem um QR Code aqui também na tela, que você pode acercar o teu celular com a função de tirar foto, e vai te encaminhar para um lugar onde você lá terá o privilégio também de poder adorar a Deus através do dízimo, da tua oferta. Não perca essa oportunidade, não perca esse privilégio. Deus nos dá o privilégio hoje de sermos fiéis a Ele, de adorarmos a Ele e de continuarmos dizendo: Senhor, o Senhor é grande, a tua obra é grande e eu quero fazer parte dessa obra grande. É por isso que eu me mantenho fiel no meu dízimo, na minha oferta, porque eu sei que esse dinheiro dado em adoração, ele será transformado em vidas rendidas no teu altar. Adoremos ao Senhor através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, por enquanto que nós vamos cantando aquele louvor que diz: grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, Senhor. Te louvamos, Deus, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, Senhor. Pedimos, Pai, que esse dinheiro, Deus, que está sendo transferido, que estão sendo depositados na conta da igreja, da tua igreja, Pai, que o Senhor esteja usando, Senhor, para que vidas sejam abençoadas através dele, Senhor. Pessoas que nesse momento, Deus, não têm pão, estão ficando desempregadas pela crise que nós vivemos.
Pessoas que nesse momento, Senhor, estão carecendo, Deus, de conhecer o Teu Evangelho. Senhor, usa, Deus, esse recurso para que a Tua igreja que não parou, Deus, continue realizando a obra do ministério, Senhor, pelo qual nós fomos chamados. Nos ajude, Deus, nos abençoe, Deus, e multiplica, Senhor, esse recurso, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós teremos um momento de aviso, um aviso muito importante, né, Loni? Que aviso que você tem para a nossa igreja aí? Sim, sobre o jantar dos namorados, no dia 12 de junho, pós-feriado, né, feriado dia 11, uma sexta-feira pós-feriado, nós vamos preparar aqui na igreja um cardápio completo, com um menu, com entrada, prato principal e sobremesa. Se você, né, já quiser adquirir, nós já estamos recebendo os pedidos. Vai aparecer aí o meu WhatsApp, o WhatsApp do Igor. Você já pode reservar o seu jantar, o valor é R$80 e o que sobrar ainda vai ser revertido ao NUREV. Então não deixe de participar, que vai ser um momento muito especial. Você vai poder confraternizar com a sua esposa, com a sua família em casa. Nós vamos entregar essas refeições e se você puder vir buscar também, a partir das 19 horas nós vamos entregar. E nesse tempo, né, nós vamos marcar ainda uma live e diante de uma plataforma digital você vai poder interagir como casal, como família, com aquele que estará ministrando sobre a vida das famílias. Vai ser um momento muito especial e que todos possam participar. Amém? E Luiz, só para tirar minha curiosidade, qual vai ser o cardápio aí? É segredo ou já pode ser revelado? Eu acho que você pode responder melhor essa pergunta. O cardápio vai ser massa fresca, nós teremos aí, né, entrada, né? De entrada vai ser um caldo italiano, né? Então o menu é um menu italiano, né? Depois vai ter a massa fresca, vamos ter sobremesa também italiana também, então vai ser uma noite romântica, né? Interessante, gostei dessa. As pessoas vão, em R$80, as pessoas vão levar na casa, está incluso a mobilidade. Dependendo do local, sim, a taxa está inclusa. Mas isso a gente pode conversar pelo WhatsApp. Legal, então, marido, se inscreva aí, né? E uma maneira linda de a gente poder abençoar no REV, né? Uma maneira linda no REV, ele não parou suas atividades, né? E a gente tem tido aí gastos muito maiores, né? Do que atualmente, do que normalmente vem tendo, por conta, não tem ônibus, né? Então tem que ficar pegando todos os funcionários, e nossa igreja pode abençoar o NUREV, a instituição, né? Através da compra desse jantar, né? Então, marido, ó, tu vai estar abençoando a tua esposa, né, que ela merece, né, e você vai estar abençoando também. Os casais de namorados também podem participar. Namorados também, desculpa os meus namorados, a gente quando casa a gente não pensa mais em namorados, né? Então você que é namorado também pode participar também, vai ser uma noite romântica, uma noite muito bonita aí, na presença do Senhor, na comunhão, né, com os irmãos, que vai ter live, né, e palestrante falando sobre relacionamento, legal. E R$80 por casal, né? Então são 6 refeições. Porque de graça, tá de graça, R$80 está de graça, né? Pelo que vai vir aí pela frente. Então vamos preparar o nosso coração agora para ouvir a voz do Senhor. O Senhor, Ele deseja falar ao nosso coração através do pastor Roberto. E eu gostaria de convidar que você que está na sua casa, junto com a sua família, cultuando, né? Nesse momento, tenha um momento especial de oração com a tua família. Pega na mão tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Muito esse momento de oração é um momento que nós estamos vivendo, onde a esperança ela se foi de muitos corações, né? Eu vejo pessoas dizendo assim: 2020 acabou. Eu ouço outras pessoas dizendo assim: olha, a economia acabou e tudo acabou, né? Parece que a esperança ela acabou, mas a esperança é Jesus. E o Senhor Jesus, Ele tem o poder de renovar em nós a esperança, a fé, a confiança. Eu não sei como está a sua casa, eu não sei como você está financeiramente, como você tem enfrentado, como você está de saúde, mas uma coisa eu sei: o nosso Redentor vive. O Senhor, Ele está vivo, Ele que é a nossa esperança, de acordo com o apóstolo Paulo em sua palavra, diz que o Senhor Jesus é a nossa esperança. E Ele está presente aí, junto com a sua família. Por isso, tem esse tempo de oração, tem esse tempo de pedir que o Senhor renove no coração de vocês a esperança.
Eu não sei o que está morto e precisa ser ressuscitado, mas eu gostaria de pedir que você pudesse orar ao Senhor e falar assim: Senhor, renove, Deus, a esperança, Senhor. A esperança de melhoria econômica, a esperança de melhoria na saúde, de melhoria no casamento, na família, eu não sei, mas que o Senhor venha renovar a esperança. Ora ao Senhor, juntos com família. Vamos orar ao Senhor essa canção que diz assim, ó: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Ó Pai, ouça o Senhor como família, Senhor. Deus, que os teus ouvidos estejam atentos, Senhor, nesse momento a cada lar, cada pessoa, inclusive aquela pessoa, Deus, que nesse momento está sem uma companhia física, cultuando ao Senhor, mas Deus, juntos nós estamos, Deus, nesse lugar de adoração, de oração. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja ouvindo, Deus, a oração, Deus, de cada pessoa que clama ao Senhor por esperança. Pessoas, Deus Santo, que precisam, Deus Santo, serem renovadas, Senhor, porque estão cansadas, sem esperança. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, alcance cada uma com a tua palavra, Senhor, e transforma-nos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã, boa noite. É muito bom podermos estar juntos para mais uma vez louvarmos ao nosso Deus, refletirmos na sua palavra. Nós estamos nesse culto de louvor, de adoração, ainda em tempos de isolamento social, mas como eu sempre digo, não estamos isolados não uns dos outros. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está isolada. Eu quero iniciar orando, agradecendo a Deus por este dia, pelo privilégio que nós temos de estarmos juntos diante do Senhor, para prestarmos a Ele esse culto. Você no seu lar, eu aqui no templo junto com o grupo, e vamos estar agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui nesta manhã, nesta noite. Te agradeço porque o Senhor é o Deus de graça, de misericórdia. Te peço, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nesta hora, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, é muito bom, como eu disse, estarmos juntos nesse culto de louvor e de adoração ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro de Jeremias capítulo 29. Eu quero hoje refletir num tema que Deus colocou no meu coração, e alguns até quando ouviram sobre o tema me questionaram. O tema é a última esperança, e algumas pessoas questionaram: pastor, mas não tinha que ser a única ou a primeira quando a gente fala de Jesus Cristo? É verdade, Jesus é a única esperança, só que o tema da mensagem se refere não a Jesus como última esperança, mas a uma nação que colocou uma última esperança no lugar errado. E o livro de Jeremias, capítulo 29, nos ensina muito sobre isso e sobre o plano, o projeto de Deus para a nossa vida. Só para situar você, Jeremias foi um profeta que Deus levantou ainda pequeno, uma criança, um menino, e ele recebeu a missão de profetizar no tempo em que Judá, o reino do sul, estava
passando por uma crise muito grande, uma crise espiritual, uma crise moral, crise social enorme. E Jeremias recebeu a incumbência de Deus, o ministério de ser o profeta que denunciaria ali em Judá as mazelas sociais e morais daquele povo. Não adiantou muito, porque o povo continuou fazendo aquilo que Jeremias dizia que estava errado, porque Deus dizia para Jeremias isso. E aquele povo continuou fazendo tudo contrário àquele projeto de Deus para a nação, e fazendo o que eles estavam fazendo, o destino final deles seria a destruição. Então Deus levanta Jeremias, e Jeremias sofre bastante com isso. Haviam muitos profetas falsos que estavam dando para a nação esperanças e falando de coisas que Deus efetivamente não havia falado. E aí, finalmente, o Senhor permite que Judá seja levada cativa para a Babilônia. O capítulo 29 de Jeremias é justamente uma carta que Jeremias envia a alguns que já estavam cativos na Babilônia. Eram pessoas da nobreza de Israel, de Judá, eram pessoas da elite, pessoas da monarquia. E aí Jeremias escreve uma carta. Nesta carta, Jeremias apresenta àquele povo como eles deveriam viver ali naquele exílio, a fim de prosperarem, a fim de serem abençoados e serem bênção dentro da Babilônia. Essa é que é a grande questão. Eles deveriam entender que a esperança deles não deveria estar no último recurso, como recorrer ao Egito, como eles tentaram fazer para livrá-los daquela situação de exílio. Não estava em recorrer a falsos profetas, dando falsas esperanças. A solução para eles era Deus. Esse sim, a esperança de Israel. Deus sim é a única esperança. Jesus é a única esperança. E eu encontro aqui em Jeremias capítulo 29, eu quero ler para você alguns versículos e vamos refletindo sobre isso. O verso 1 diz que este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. E o texto continua dizendo: isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Então esse é o contexto, uma época em que Nabucodonosor invade Judá, invade Jerusalém e começa a deportar para a Babilônia a nobreza. No meio dessa leva foram pessoas boas, como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, homens que Deus usou dentro da Babilônia para abençoar aquela nação, para transformar o coração de pessoas ali dentro da Babilônia, inclusive do próprio rei Nabucodonosor. Mas na carta Jeremias diz o seguinte, o versículo 4: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. E aí começa a dizer como eles deveriam se comportar. E meu irmão, vou fazer uma pausa aqui. Esse exílio na Babilônia me faz lembrar muito o exílio que nós estamos sofrendo hoje, chamado de isolamento social. Por conta do Covid-19, essa situação de pandemia, muita gente está perdendo a esperança. Muitas pessoas estão angustiadas, sem saber o que vai acontecer amanhã, como será o próximo ano, qual será a minha atividade, muitos que perderam o emprego. Então existe um momento de muita angústia social. Era uma angústia social que afligia também a nação de Judá. Aqueles líderes que estavam lá em Judá, líderes da nação, a nobreza, sem saber o que vai acontecer conosco amanhã, o que nós temos que fazer, como viver. E eles viviam com uma esperança falsa de voltarem rapidinho para Judá, e não aconteceria. A profecia era de 70 anos em Judá, era um tempo longo, uma quarentena longa, 70 anos. Pois bem, e aquela angústia fazia com que aquelas pessoas colocassem suas últimas esperanças em coisas
totalmente sem significado, colocassem suas esperanças em palavras falsas, de profetas falsos. E aí nós encontramos Jeremias escrevendo essa carta. E olha que interessante, eu quero extrair daqui algumas lições para nós, para nossa igreja Batista Creia, para você, para mim, né? Dentro dessa carta que Jeremias escreve para aquele povo lá na Babilônia no exílio. Eu quero ler isso como uma carta de Deus para mim e para você, nesse nosso tempo de exílio, na nossa Babilônia. Na realidade, todo o mundo está vivendo agora um tempo de exílio na sua Babilônia. Eu quero ler aqui o versículo 5, diz assim, olha que interessante: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Uma coisa extraordinária. Aquele povo não poderia ficar na Babilônia sem esperança, aquele povo não poderia ficar na Babilônia jogando a toalha, aquele povo não poderia ficar na Babilônia em angústia ou em desespero. O plano de Deus é o seguinte: olha, vocês estão indo para um lugar de isolamento, porém aproveitem essa situação, cresçam, multipliquem-se, vivam a vida, não joguem a toalha, se reinventem, criem novas expectativas, criem famílias, plantem, diz aqui o texto, né? Construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam dos frutos, ou seja, tenha uma vida, projete. Talvez você nunca tenha plantado um jardim, plante um jardim. Talvez você nunca tenha feito coisas lá em Judá, mas agora na Babilônia faça uma nova vida aí, construa. E aqui o texto termina esse verso 6 dizendo: multipliquem-se e não diminuam. Que coisa extraordinária, né? E nós estamos vivendo isso aqui na nossa igreja, nós estamos vivendo um tempo da multiplicação. 2020 foi colocado no nosso coração, no coração da nossa igreja, o ano da multiplicação. Aí chegou a pandemia, aí chegou o isolamento social. E meus irmãos, a última coisa que eu vejo Deus falando para mim é: fique acomodado e desista de multiplicar. Muito pelo contrário, multipliquem-se e não diminuam. Esse tempo de exílio que estamos vivendo, esse tempo de isolamento social, deve ser um tempo também de multiplicação, o tempo de multiplicação da graça, do amor de Deus, de plantar, plantem, colham. Veja, tudo tem a ver conosco, tem a ver com o projeto de Deus para mim e para você, o projeto de Deus para a nossa igreja. Nós estamos encerrando o mês de maio, amanhã começamos o mês de junho, e esse mês de junho e julho foi colocado como calendário da nossa igreja o quê? A estação evangelização multiplicadora. Precisamos multiplicar a graça, o amor, e Deus está nos dando essa oportunidade. O exílio na Babilônia foi uma oportunidade, ao contrário do que eles estavam achando, seria uma oportunidade extraordinária deles reverem suas prioridades, deles reverem seu relacionamento com Deus e deles serem bênçãos ali na Babilônia e multiplicarem ali. A Babilônia precisava da graça do Senhor. Daniel foi para lá e foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para multiplicar ali na Babilônia a graça salvadora. Nós vemos também outros como Ananias, Misael, já citei, Azarias, outros profetas que estiveram ali naquela região e foram instrumento, Esdras, Neemias, né? Foram homens usados por Deus ali naquela região da Babilônia e depois se tornou Pérsia. Por quê? Porque Deus tinha um plano não apenas de tratar da nação de Judá, mas tinha um plano de salvar o povo na Babilônia. Meu irmão, eu lendo isso aqui, eu vejo Deus falando muito para mim, para nossa igreja, né? Multipliquem-se, não diminuam. Como eu disse, a partir de amanhã vamos estar lançando a campanha, já lançamos a campanha de esperança, leve esperança. As pessoas estão precisando receber uma mensagem de esperança, de salvação. Essa carta de Jeremias foi uma mensagem de orientação sobre como eles deveriam levar esperança para dentro do Egito.
E veja só que interessante o verso 7: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Aquele povo lá na Babilônia deveria trabalhar pela prosperidade da sua cidade, daquela cidade. Eles deveriam trabalhar em favor dela, eles deveriam orar, orem ao Senhor. Meus irmãos, esse é o conselho de Deus, a orientação divina para nós nesse tempo de isolamento social, no tempo de pandemia, num tempo de angústia social, crise. A igreja do Senhor Jesus Cristo é esse instrumento de Deus, que Deus colocou nesta sociedade para que seja bênção. Ore por uma pessoa que precisa da graça salvadora de Jesus Cristo. Busque a prosperidade, ajude, abençoe alguém à sua volta. Apresente a essa pessoa o amor e a graça de Deus. O texto tem tudo a ver comigo e contigo nesse tempo. Busque a prosperidade da cidade. E aí o texto continua: porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Como eu devo buscar a multiplicação? Como eu devo trabalhar para que não haja diminuição? Pelo contrário, para que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, cresça, se multiplique. Como eu devo fazer isso? Em primeiro lugar, é isso aqui que o Senhor coloca: ore por esta cidade, ore pelas pessoas à sua volta, trabalhe pela prosperidade das outras pessoas, não da sua somente. Abençoe outras pessoas e ore por elas. Outra coisa, foque na palavra de Deus, na genuína palavra de Deus. O versículo 8 diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos seus sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Ora, Deus está dizendo aqui o quê? Mire na palavra de Deus, não dê atenção a falsos profetas, eu não os enviei. Meu irmão, minha irmã, nós vamos ser bênção na nossa Babilônia quando o nosso foco estiver no Senhor e a sua palavra for o nosso norte. Quando de fato a palavra de Deus for o nosso alimento, não falsas esperanças, não falsos profetas, como é colocado aqui. A igreja do Senhor Jesus Cristo é lá de ser bênção, como era para ajudar a ser bênção dentro da Babilônia. A igreja, eu e você, haveremos de ser bênção nessa sociedade que está tão carente, tão angustiada e desesperançosa. Quando estivermos orando por esta sociedade, quando a palavra de Deus, como diz o verso seguinte, verso 8, estiver sendo o nosso norte e o nosso alimento. E quando nós estivermos entendendo uma outra coisa extraordinária, o verso de número 11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Coisa extraordinária, percebe? Plano de dar esperança e um futuro. E é isso que nós devemos levar para essa sociedade, é isso que nós devemos levar para o nosso vizinho que está sem esperança, é isso que devemos levar para o nosso amigo que está desesperançoso, é isso que devemos levar para aquela pessoa angustiada à nossa volta. Um plano, um projeto que Deus tem para a vida dela, que é um projeto de prosperidade, não econômica só, mas é um projeto de prosperidade interior, um projeto de libertação, um projeto onde a pessoa tenha esperança e olhe para frente, esperança e um futuro. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos dá essa perspectiva, nos aponta nessa direção, um plano de esperança e de futuro. Esse é o plano que Deus tem. Portanto, o plano de multiplicação da sua graça, do seu amor, da multiplicação de vidas transformadas pelo Senhor Jesus Cristo, é um plano de esperança, é um plano de dar um futuro melhor a essa sociedade, ao nosso mundo, às pessoas à nossa volta. E aí o texto conclui dizendo: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração.
Não há esperança mais extraordinária do que essa, que na realidade é uma certeza de que eu vou clamar e o Senhor vai ouvir o meu clamor. Eu vou orar pelo meu vizinho e ele vai ser transformado pela graça. Eu vou orar pelo meu pai, pelo meu irmão, pelos meus parentes. Eu vou orar pelo meu amigo, pelo meu colega de trabalho, de faculdade, de escola. Eu vou mirar e vou orar por ele. Então você vai clamar a mim e vai orar a mim e eu vou ouvir o seu clamor. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Precisamos colocar assim todo o nosso coração diante de Deus, na esperança de vermos pessoas sendo transformadas pela graça do Senhor, tendo a nossa instrumentalidade para isso. Você sendo um instrumento de Deus, como os habitantes de Judá indo para a Babilônia deveriam ser instrumento de Deus para a transformação social daquele povo, daquela cidade, daquele país. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser esses instrumentos nas mãos de Deus para a transformação social de tantas vidas que estão se perdendo à nossa volta, precisando da graça e do amor do Senhor. Portanto, a partir de amanhã, engaje-se nesse desafio, selecione 1, 2, 3, 4, até 5 pessoas e mire, foque nela e ore por ela, e diariamente envie uma mensagem. Vou estar mandando pelo WhatsApp, nos grupos, mensagem de esperança, de salvação, e você vai poder repassar essas mensagens para seus amigos, para seus parentes, e diariamente vamos estar orando por cada uma dessas pessoas, para que a graça de Deus as alcance. Lembre-se o que Deus deixou bem claro aqui: construam casas, habitem, planejem, comam dos frutos dos jardins que vocês plantarem, multipliquem-se e não diminuam. Que Deus seja louvado e te abençoe a ser um instrumento nas mãos dele durante esses meses de junho e julho, como um agente da multiplicação da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por cada vida que está conosco. Que a tua graça, que a tua paz, o amor de teu Filho Jesus Cristo e a consolação do teu Espírito Santo repouse sobre essas vidas tão preciosas, tornando-as cada dia instrumento nas tuas mãos para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, amém, Pai.